Pronto. Boa noite, todo mundo. Estamos aqui de novo na nossa sexta-feira, o dia mais animado da semana. Se bem que esses dias, né, no isolamento, não é tão empolgante a sexta-feira, não. Mas, de todo jeito, sempre tem aquela vontade de fim de semana, né? Pelo menos para mim, sim, mesmo ficando em casa. E aqui estamos nós. E a gente vai dar continuidade ao que a gente já estava vendo nas aulas anteriores. E aí vamos, né, justamente seguir o embalo que a gente estava na aula anterior, fazendo uma recapitulação. A gente estava vendo, lógico, a parte de direito do trabalho. Então a gente já trabalhou o princípio, já trabalhou a relação de emprego, viu os requisitos lá para a relação de emprego. E aí a gente passou agora para ver, eu comecei a ver com vocês aí a justa causa. A gente já sabe quem é empregado, e aí eu comecei a ver justamente a justa causa do empregado, ou seja, as atitudes, o comportamento que o empregado, obreiro, enfim, é sinônimo, ele pode tomar, que aí enseja na justa causa dele. Justa causa seria demissão, né, com um motivo respaldado na lei. E especificamente são aqueles comportamentos do artigo 482 da CLT. Fazendo uma revisão, um apanhado que a gente viu lá passada, a gente viu que aqueles comportamentos do artigo 482 só podem ser eles que ensejam a justa causa. Eu até fiz a comparação com o direito penal, né, quando eu fui explicar aquela história de tipificação. Então, no direito do trabalho, existe a tipificação comportamental relativa aí à justa causa. No entanto, há uma plasticidade com relação a esses itens tipificados, porque com a evolução das coisas, né, do convívio social, certos comportamentos que podem ser considerados até novos, a gente pode fazer um encaixe deles nesses tipos previstos aí na CLT, especificamente no artigo 482. Quem tiver, por favor, com o microfone, coloque em mute. Deixa eu ver. Pronto. Aí, sim, voltando. Então, o artigo 482 enumera lá esses comportamentos, essas ações que podem ser já em justa causa. A gente comentou cada uma delas, né, que são várias alíneas no artigo 482. E aí eu disse o seguinte, que a gente está analisando, obviamente, estava na aula passada, o comportamento do empregado, né, do obreiro. O que ele pode fazer para que aí ele seja demitido por justa causa. Beleza. No entanto, existe também previsto na CLT a chamada rescisão indireta. Falando de uma forma bem simplória, isso aí já sou eu falando, é como se fosse uma justa causa ao contrário. Ou seja, agora quem faz o comportamento reprimível não é o empregado, é o empregador. Então, ele é quem vai fazer um comportamento que vai ensejar na demissão do empregado. Só que, aí pensem bem, já que é o empregado que está saindo da empresa, mas não por causa dele, mas Boa sim noite. olá, mas sim por conta de um comportamento do empregado, desculpa, do empregador, então ele tem direito, sim, a ser ressarcido aí no tocante a todos os direitos dele. Ou seja, a sua saída da empresa não vai ser por justa causa. Ao contrário, vai ser considerada sem justa causa e aí o empregado ele vai poder reivindicar aí todos os direitos referentes aí a, como é que chama, a rescisão sem justa causa. Então, vamos lá começar falando justamente sobre essas hipóteses que ensejam aí na justa causa,
Na verdade, eu vou falar assim, não, eu queria falar na justa causa, mas ocasionada pelo empregador. A lógica é essa mesmo. Mas o nome é rescisão indireta. Então, eu vou usar o nome certo, né, o tecnicamente correto, para que vocês se acostumem aí e não se confundam depois se vocês virem, seja em uma prova, num texto, enfim, qualquer situação. Então, isso é chamada rescisão indireta. De novo, um comportamento do empregador que terminou ocasionando a saída do empregado. E aí esse empregado, né, vai poder ali pleitear todos os direitos dele, já que essa saída é considerada como sem justa causa. Eu não sei se algum no grupo aí tá tendo alguma dificuldade aí do pessoal entrar. Quem tiver no grupo respectivo, por favor, dá uma olhada lá e podem prestar o auxílio aí em termos de senha e tudo mais. Porque se eu tiver que ficar parando a aula, aí vai demorar muito. Vocês têm acesso aí à senha e tudo mais. Não precisa, tanto é que uma grande parte aí do pessoal já entrou. Mas algumas vezes dá um problema, então ajudem o colega. Beleza. O que eu estava falando? Sim, agora vamos lá, né? Para rescisão indireta. Na aula passada, na hora que a gente foi ver a justa causa, aí eu apresentei alguns requisitos que tem que ser preenchidos. Agora estou falando uma parte geral, viu? A gente vai começar uma parte geral para ir depois especificando até que a gente vai ver as condutas lá específicas. Beleza, então, com relação à parte geral, existem alguns requisitos para que algo seja considerado a justa causa, ou seja, para que a justa causa seja implementada no caso concreto. E não é diferente com relação à rescisão indireta. Na rescisão indireta também existem requisitos para que aí a rescisão indireta seja aplicada ao caso concreto. Esses requisitos quais são? A gente viu lá passada que existem requisitos objetivos, subjetivos e os circunstanciais. Com relação aí vou agora puxar para a rescisão indireta, que aí, de certa forma, não vai deixar de ser uma revisão lá para o que a gente viu na aula passada. Mas na aula passada, ou melhor, como requisito objetivo, a gente pode dizer que o comportamento em si, a ação em si, ela é o requisito objetivo. A ação que eu digo, a atitude, o comportamento, enfim, aquilo que está prescrito lá na lei. Se aconteceu aquele fato, pronto, a gente tem o requisito objetivo. Como eu falei, é a ocorrência do fato. No entanto, aí a gente vai depois para, como é que chama? Não, ainda não. Eu não quero pular, ainda não. Vamos continuar no requisito objetivo. Com relação ao requisito objetivo, vamos dizer assim, é o fato que vai ocorrer. E que fatos são esses? Aí, pronto, aí é isso que eu quero já indicar. Esses fatos estão expostos no artigo 483 da CLT. Lá também tem várias alíneas, da linha A até a linha G. G de quê? De garota, de quê? Enfim, G. Então, todas essas alíneas, cada uma tem um comportamento, né, uma atitude, uma ação que, se previsto, se acontecidas, pronto, vai ensejar aí, no caso agora, a rescisão indireta. Só que, aí que está, para se aplicar no caso concreto, a gente vê, com certeza, a existência dessas situações. Beleza. Isso aí é um requisito subjetivo, ou melhor, objetivo. Revisando também, esses requisitos, melhor, desculpa, essas atitudes, elas estão lá tipificadas na CLT. E vem aí, de novo, pegando emprestado a parte da tipificação penal. Essa tipificação, melhor, a rescisão indireta só vai acontecer se existir um fato tipificado lá nessas alíneas. Então, é preciso sim que haja esse fato tipificado nessas alíneas para que haja aí a aplicação da rescisão indireta. Só que, também dando uma revisão, a interpretação desses tipos
é plástica. Plástica no sentido de ele poder se amoldar e poder se adequar aí a situações novas. Eu estou pensando aqui que no final da aula a gente vai ver o assédio, tanto moral quanto sexual. Tanto um quanto o outro, eles se amoldam a mais de um tipo de, seja de rescisão indireta ou até mesmo justa causa. A gente viu que na justa causa a gente pode encaixar lá o assédio, tanto moral quanto sexual, em mais de uma linha. Aqui também. No artigo 483, a gente consegue encaixar essas duas situações em mais de uma linha. E aí vamos ver o caso concreto para saber qual é que melhor, né, trata da situação lá. Que mais? Sim, aí tem essa parte da tipificação, e por ela ser plástica e tudo. E aí, beleza. Vamos lá agora para o requisito subjetivo. A gente viu, acabou do requisito objetivo. Aí, ligado ao requisito objetivo, tem o requisito subjetivo. O requisito objetivo, ele vê o fato. Então, ele vê, aconteceu isso, pronto, aconteceu. Beleza. Aí, agora, a gente precisa do requisito subjetivo. O requisito subjetivo, no caso da rescisão indireta, a gente vai ter que ver o sujeito. E o que do sujeito? A gente tem que ver se foi o sujeito que, no caso aqui, o empregador, que cometeu essa falta, ou que se ele influenciou para essa falta que eu digo, a situação narrada lá no artigo 483, se ele fez, vamos dizer assim, se ele contribuiu, se foi ele mesmo o causador dessa situação. Então, é aliar a requisito objetivo com o subjetivo. E aí a gente já começa como é que chama? A moldar aí a situação para que haja a rescisão indireta. De novo, ligando o que aconteceu ao agente, que o agente tem que ser aí, nesse caso, o empregador, então a gente vai ter constituído lá motivo para a gente pedir a rescisão indireta. Só que eu ainda vou falar dos requisitos circunstanciais. Só que ainda não. Deixa eu ver aqui se tem algum tópico ainda para eu falar. Falei. Sim, tem, lógico. Porque é aquela história. Se foi o empregador que cometeu o ato, beleza. Então a gente tem que, vamos dizer assim, já tem um requisito lá para, como é que chama? Para constituir o requisito subjetivo e aí ligar com o requisito objetivo e aí vamos embora lá para a rescisão indireta. No entanto, ainda analisando esse requisito subjetivo, a gente vai analisar a culpa do empregador. Eu vi com vocês aula passada esse termo culpa, porque tecnicamente falando, e principalmente agora no direito do trabalho, quando a lei fala ou a doutrina fala de culpa, ela está falando em culpa em sentido amplo. A culpa em sentido amplo envolve tanto o dolo quanto a culpa em sentido estrito. O dolo é aquela vontade, aí sim, de você cometer o ato. Eu, usando o direito penal, aí eu digo, não, eu quero matar o cara, aí eu vou lá e mato. Pronto, eu tive dolo. Esse homicídio vai ser doloso, entendeu? Agora, a culpa em sentido estrito, aí já envolve imperícia, imprudência e negligência. Acontecendo qualquer um desses três, aí se opera a culpa em sentido estrito. Também, de novo, no direito penal. Eu estava, como é que chama? Estava dirigindo, perdi sei lá, o domínio da direção, bati numa pessoa, ela morreu. Eu não queria matar a pessoa, mas eu vou responder por homicídio culposo, entendeu? Porque aí vai ser analisado qual é o nível de culpa que eu tive, né? Imprudência, imperícia ou negligência, enfim, aí vai o caso concreto. Eu citei até como exemplo aquele negócio do bom samaritano. Você vai tirar o cara do acidente de carro, aí termina sendo você quem mata ele, né? Você não sabia e terminou torcendo o pescoço do cara. Isso é culpa também. Enfim. Aí agora, voltando para o direito trabalhista, vai ser analisado tanto a culpa em sentido estrito quanto o dolo na situação, para encaixar aí justamente esse elemento subjetivo, esse requisito subjetivo.
E aí existe uma diferença com relação à justa causa do empregado e agora a justa causa do empregador. A diferença é o seguinte: imagine que nas situações que a gente viu aula passada, que é o artigo 482, quando for ser interpretada uma situação que, vamos dizer assim, poderia ser já justa causa para o trabalhador, você, ao levar essa situação em consideração, na hora de analisar a culpa dele, do empregado nesse caso, você vai analisar diversos fatores específicos ao empregado em questão. Por exemplo, você vai analisar a educação dele, a educação formal, a condição socioeconômica, até mesmo a função que ele exercia. Ou seja, existem fatores bem particulares que podem contribuir ou não para a culpa dele, entendeu? Para que seja caracterizada a culpa dele, que aí depois isso pode refletir na punição, entendeu? Beleza. Isso você faz na hora de analisar, né, como eu falei, a culpa do empregado. Para a culpa do empregador, que vai ter que ser analisada também, isso acontece mais, vamos dizer assim, de uma forma muito menos acentuada. Por quê? Porque normalmente, quando eu digo normalmente, é que os tribunais, a doutrina, e a lei também não faz isso, mas vamos botar os juízes e a doutrina, eles não fazem a diferença de se o empregador ele é uma microempresa ou ele é uma empresa grande, entendeu? Ou seja, não importa aí o tamanho da empresa, falando de uma forma simplória. Nesse tocante aí, é como se aí o empregador ele tivesse que ter o domínio como é que chama, do conhecimento para que não acontecesse aquelas ações lá previstas no artigo 483, que é rescisão indireta. Então, há, vamos dizer assim, uma consideração mitigada ou diminuída com relação aí ao empregador, né, na hora de analisar a culpa. Mas, de fato, se analisa a culpa, sim, do empregador. Aí vamos lá para os requisitos circunstanciais. E aqui a gente tem um desafio. Desafio assim, né? Por quê? Os requisitos circunstanciais, lembrando a aula passada, aí pensem bem, o empregado ele cometeu uma conduta, sei lá, uma conduta lá prevista, ele chegou embriagado, ele ficou embriagado no horário de trabalho, né? Isso é uma conduta passível de justa causa. Então, aí comprova lá tudinho, né? Aconteceu a conduta, ele teve culpa, mas aí vem o requisito circunstancial, que ele incide mais no empregador. No empregador, quando ele vai efetuar lá, seja a demissão do empregado ou até mesmo uma punição. É uma forma de você conceder uma certa proporcionalidade a tanto a conduta e a culpa do empregado e a punição que ele vai levar. Esse requisito circunstancial, ele tem esse intuito de, vamos dizer assim, meio que impedir que já chegue na consequência mais drástica que tem. Estou falando isso de uma forma bem simplória, mas é nesse sentido que existe. Ou seja, ele diminui aí como é que chama, a aplicação da pena pelo empregador. O empregador é quem vai aí demitir, nesse caso, o funcionário. Só que agora é tudo invertido. Porque agora quem cometeu a conduta faltosa é o empregador. Aí você pense bem. Isso é uma informação bem importante que a gente precisa ter em mente, até mesmo durante a aula de hoje todinha. Uma informação geral. Mas os empregadores, todos eles são dotados de poder disciplinar e poder de fiscalização. Isso é inerente à sua qualidade como empregador, entendeu? Não é privilégio nada. Isso você, como empregador, você tem sim esse poder disciplinar e o poder fiscalizador, né? Para você poder fiscalizar e, como o nome está dizendo, disciplinar aí quando for possível. E aí, com base nesses dois poderes que eu acabei de falar, é possível a gente ver que realmente esse requisito circunstancial se aplica ao empregador na hora de ele querer implementar a justa causa contra o empregado.
beleza, porque ele não tem o poder disciplinar, então ele pode incidir aí uma pena maior ou menor contra o empregado. Beleza. Só que agora, como eu falei, e agora o empregado vai fazer o que contra o empregador? Entendeu? Existe aí uma... Como é que eu posso falar? É aquela história, e vai chover de baixo para cima, entendeu? Mas isso é reconhecido também. E aí, esse requisito, apesar de existir, ele não ele se aplica de uma forma diferente para o empregador, ou melhor, para o empregado. No caso aqui, para o empregado, não é exigido que o empregado, vamos dizer assim, veja aí como é que ele vai punir o empregador. Não, porque o empregado não tem poder disciplinar contra o empregador. Agora, o que vai ser exigido do empregado é que, para que ele exija como é que chama, a rescisão indireta, que exista um nexo causal entre o comportamento e a saída dele, entre a ação que foi tida lá, a ação junto com a culpa e a saída dele. Nexo causal, vou usar aqui um exemplo para que vocês se acostumem também com esse termo. Esse termo é bem útil, até quando a gente quiser uma indenização por danos morais, por exemplo, em qualquer outra situação. Vamos pensar o quê? Deixa eu pensar aqui um exemplo fora do direito do trabalho. Porque aqui tá tocando a bexiga da cigarra e não estão atendendo, eu tô ficando arretado. Aí não tem nada a Vai ver com lá você. atender, menino. Por isso que eu tô distraído. Não, tem gente que só bexiga em casa, não é possível, bom. Ah, Tudo na entendi. aula, eu fico danado. Mas enfim, um dia a cigarra fica rouca. Beleza. Agora deixa eu me concentrar de novo. Vamos supor que deixa eu pensar aqui. Eu comprei uma televisão. Aí a televisão estourou. Isso é um fato. Pronto, a televisão explodiu. Pá, estourou. Pá, queimou aquela coisa toda. Isso é um fato. E aí eu tô com o braço quebrado. Entendeu? Aí eu vou pedir indenização. Eles já foram. Os cachorros já foram lá gritar. É isso que tá me deixando mais agoniado também. Aí eu tô com o braço quebrado. Aí eu vou pedir indenização porque eu tô com o braço quebrado. Aí o juiz, quando ele vai estabelecer, na verdade, quando ele vai analisar se ele vai conceder ou não a indenização, ele vai analisar justamente o nexo causal. Qual é o nexo causal? Você está reclamando o quê? Que a televisão estourou. E você quer a indenização por quê? Porque seu braço está quebrado. Seu braço está quebrado, por que a televisão estourou? Interrogação. Se sim, aí existe nexo causal. Entendeu? Ou seja, para você reclamar uma coisa, essa coisa tem que ser fruto do comportamento que está sendo analisado e tudo mais. Então, isso aí, falando de uma forma simplória, seria o nexo causal. E vocês estão vendo que isso aí não se aplica só para direito do trabalho, para muita coisa. Então, se acostumem também com esse termo e até façam essa relação. Aquela história, o carro bateu, eu quebrei a perna. A minha perna quebrou por causa que o carro bateu ou foi porque eu joguei bola? Tá entendendo? Aí teria nexo causal e tudo mais. E aí isso se exige do empregado na hora que ele for reclamar uma rescisão indireta. Tipo assim, você está saindo, aquele fato ocorreu. Aí você está saindo por causa daquele fato ou por causa de outra coisa, né? Tem que haver o nexo causal. Sempre vai ser exigido, aí de ambas as partes, a proporcionalidade. Também, sei lá, não é porque o empregador ele gritou com você, deu uma bronca, que você, não, agora eu vou sair. Não, calma. Às vezes o empregador ele dá a bronca, vai ver que ele tem razão, que aconteceu alguma falta sua, ou até mesmo que ele estava equivocado, pensou que era você, ou mas era outro. Tá entendendo? Então, e tem que haver uma proporcionalidade aí na aplicação, nesse caso agora, da rescisão indireta. Um outro item que é reclamado que eu digo assim, que se exige que exista, é a imediaticidade da punição. Ou seja, aconteceu um fato que enseja rescisão indireta. Aí eu vou esperar 10 anos para dizer, se lembra aquele negócio, vou sair agora do emprego. Não dá. Tá entendendo?
a lei até, a doutrina, ela até fala que a rescisão indireta ela tem que ser invocada, tipo assim, logo que aconteça o fato, entendeu? Na prática, isso às vezes é difícil. Aí que dá, tudo depende do caso concreto e às vezes tem que ser rápido mesmo, outras vezes pode até demorar mais um pouco, mas o que importa é que você também não deixe muito tempo passar. Por quê? E aí eu vou emendar esse raciocínio até com outro requisito que é exigido aqui. Porque imagina acontecer um fato. Eu fiquei chateado só porque ele aconteceu, né? Ele está lá no seria um fato daqueles previsto no artigo 483, mas eu não fiz nada e continuei trabalhando lá. E passou-se anos e eu não fiz nada. Então, é fácil deduzir com isso que houve o quê? Como é que chama? Um perdão tácito. Tácito porque eu não falei nada, mas meu comportamento está dizendo que eu perdoei. Então, isso aí, como eu falei, o perdão tácito também é outra coisa que é observada nesses requisitos circunstanciais, mas é justamente para não acontecer esse perdão tácito, se você não quiser, que é preciso que a rescisão indireta seja imediata, entendeu? Para você não demorar muito tempo. Caso contrário, como eu falei, termina até aparentando um perdão tácito. Beleza. Isso aí tudo acontece na rescisão, ou desculpa, nos requisitos circunstanciais. Só para recapitular os requisitos assim de uma forma bem objetiva. Primeiro a gente tem um requisito objetivo, que são exatamente os comportamentos do artigo 483, que a gente vai começar a ver ele já já. Aconteceu aqueles comportamentos, aquelas situações, pronto, a gente já tem o requisito objetivo. Aí agora vamos olhar o sujeito. Essa situação foi ocasionada pelo empregador? Pronto, então já foi sim. Então já está aqui. Aí agora vamos olhar o quê? A culpa. O empregador, já que aconteceu isso e foi ele que fez, ele teve culpa quanto a isso? Aí culpa a gente vê o dolo e a culpa sendo distrito. Aí teve. Então pronto, já junta os dois. Aí agora a gente vamos analisar, né, para que a punição também, até mesmo para o empregador, não seja demasiada. Aí a gente vê, teve nexo causal, o pedido de rescisão indireta com essa situação que aconteceu por culpa do empregador. Aí teve, então beleza, vamos embora, vamos pedir as coisas lá. A situação que aconteceu demorou, faz tempo que aconteceu ou foi imediata? Ele foi imediata, então de novo, vamos embora lá. E assim vamos, né? Encaixar esses requisitos no caso concreto para que aí possa ir para frente aí, no caso, a rescisão indireta. E aí, vamos lá. Vamos começar a ver o artigo 483 da CLT e as alíneas lá todas que prevêem justamente as hipóteses de rescisão indireta. Nas hipóteses de rescisão indireta, só para deixar claro, o empregado, ele tem direito de sair da empresa e pedir ainda os direitos lá que ele teria, né, caso fosse demitido sem justa causa. A linha A. Deixa eu ler aqui o artigo, primeiro como é que chama? O caput do artigo 483. Então, artigo 483. O empregado pode considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando? Aí agora vamos lá. A linha A. Serviços superiores às forças obreiras, defeitos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. No caso aí, foi exigido dele serviços superiores às forças obreiras, defeitos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Acontecendo qualquer uma dessas hipóteses, né, tá aí, acontece a hipótese prevista nessa linha. Vamos destrinchar essas hipóteses. Aqui, nessa linha, existe não só um comportamento, na verdade tem vários comportamentos, várias situações que terminam ensejando aí a rescisão indireta. De cara, vamos dizer, serviços superiores às forças obreiras. Então, aqui isso é uma situação.
superiores às forças indica aí tanto as forças físicas quanto as psicológicas e emocionais do empregado, do obreiro. E como é que chama? E é isso que vai ter que ser analisado. E aí, com isso, eu também queria que vocês levassem em consideração que é o seguinte, não é porque o cara é grandão e não sei o quê, que aí ele vai poder carregar 5 sacos de cimento na cabeça. Entendeu? Existe sim uma proporcionalidade e, de novo, sempre vendo o bem-estar do trabalhador. Então, nunca pode ser exigido uma coisa desarrazoada do trabalhador, né, do obreiro, como é que chama? Que vai ofender, como eu falei, a força física dele. E ao emocional e psicológica também. Essa parte aí também envolve, como é que chama? O aspecto psicológico e emocional do obreiro. Então, isso também vai ser levado em consideração, caso aí seja exigido dele determinado tipo de serviço e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Agora, essas funções todinhas, bom, melhor falando, todos esses excessos que eu acabei de dizer, ó, começou a festa, não sei se vocês escutaram, mas enfim, todas essas situações que estão aqui, elas têm, não que elas têm, mas elas podem ser delimitadas e bem delimitadas pelo contrato de trabalho. No contrato de trabalho, é importante que tenha lá as funções e as tarefas do empregado. Então, até mesmo, vamos dizer assim, aqui está dizendo serviços superiores à força, né, as forças obreiras. Isso estaria já previsto no contrato de trabalho, ou seja, estaria previsto como é que chama, um serviço de força razoável. Na hora que excede esse serviço de força razoável, também está contrariando o contrato de trabalho. Entendeu? Aí a gente vai ver agora. Defesos por lei quer dizer proibidos por lei. Isso aí é o mais fácil de todos, né? Então, se no contrato de trabalho tem dizendo lá todas as suas funções, beleza, mas na hora H o seu empregador ele pede um serviço que é contrário à lei, então também. Ou seja, o contrato de trabalho aí, nesse caso, ele é muito útil na hora de ver se o serviço ele é superior à força, defesa em lei, contrário aos bons costumes e etc. Beleza. Isso aí é um ponto bem interessante. Agora, também a gente tem que também ficar atento que o contrato de trabalho é um contrato. E como contrato, ele pode ser modificado, ele pode ser atualizado e pode ser modificado. Não é agora. Pensando no contrato de trabalho, esse contrato de trabalho, no caso, ele não é modificado de uma forma unilateral e principalmente se for para prejudicar o trabalhador. Que aí vem um princípio que a gente viu lá atrás, que é a inalterabilidade contratual, no caso aqui do direito de trabalho. Esse princípio da inalterabilidade contratual, ele impede que o contrato de trabalho seja alterado para prejudicar o trabalhador. Então, o que eu quero dizer é, se houver uma alteração no contrato do trabalho, isso por si só não é um problema. Não é, vamos dizer assim, um abuso. Agora, será um abuso se incorrer nessas situações aqui que a gente está analisando. Porque até mesmo uma alteração no contrato de trabalho do empregado pode ser até uma, como é que chama, que sobe o cargo, uma promoção. Entendeu? Então, é como eu falei, só uma alteração por si só não enseja aí abuso e muito menos a rescisão indireta. Tem que ser analisado se houve aí esses itens que a gente está falando. A gente começou falando sobre a força, né? Sobre uma força superior que está sendo demandada do empregado. Agora vamos lá para defesos por lei. Defesos por lei, essa palavra defeso quer dizer proibido. Então, o serviço ele não pode ser proibido por lei. E aí, não precisa nem eu dizer muita coisa, né? Se o serviço for ilícito, então, obviamente, você não pode nem ser exigido dele. Ou também, práticas abusivas que, vamos dizer assim, o empregador quer que você faça elas. E isso você não pode também fazer. Por exemplo, imagine que fui contratado para ser vendedor. Aí chega o empregador e diz, olha,
tu diz que o produto ele faz isso, ele é o melhor e não sei o que, quando de fato ele não faz nada do que o caba está dizendo, tá entendendo? Então isso seria defeso por isso, seria proibido por lei, porque aí eu estaria mentindo, né, iludindo aí os clientes, se for o caso. O empregado ele também não pode ser exigido nada contrário aos bons costumes. Bons costumes são os costumes que são bons. Não resisto. Não tem nada a ver. Mas bons costumes são os costumes, é a forma habitual que determinada, vamos dizer, determinada função ela é realizada dentro da sociedade. Então, analisando aí a forma como ela é realizada na sociedade, a gente fica lá nos bons costumes. E, por último aqui, alheios ao contrato, ou seja, como eu falei antes, o contrato de trabalho ele prevê já as funções do empregado. E rigorosamente não me pode ser, rigorosamente assim, pegando a picuinha, não me pode ser pedido nada além do que está previsto lá no contrato de trabalho. É isso aí. Então, caso haja um pedido além disso, isso pode acarretar até na rescisão indireta. Rescisão indireta que eu acho que é a forma mais drástica que pode acontecer. Depende da situação, se for muito abusiva, eu até digo, meu irmão, saia. Porque estão pedindo para você demais. E por aí vai. Bom, isso foi a linha A de amor. Agora vamos para a linha B de bola. Eu só vou ler as alíneas aqui, viu? Não vou ler ficar lendo sempre o artigo todo, não. Mas aqui, ó, tratamento pelo empregador ou superiores hierárquicos com rigor excessivo. Nesse caso agora, o empregador ou superior hierárquico, não precisa nem ser o dono, pode ser o chefe ou o supervisor, enfim, que trata você aí com um rigor excessivo. Usem sempre a proporcionalidade em todas as situações. Porque se você está sendo cobrado no trabalho, é uma coisa. Tudo bem, que às vezes a gente é cobrado mesmo, porque isso é função também do superior. Como é que chama? Do superior hierárquico. No entanto, se você nota aí que tem um rigor excessivo com relação a você, especificamente com relação a você, que aí torna a situação pior ainda, então você sim. Então você pode chegar até a pedir a rescisão indireta e sair aí do trabalho. Esse rigor excessivo, ele de fato, ele tem que ser excessivo. De novo, usando aí a proporcionalidade e um pouco de bom senso. Eu não estou dizendo que é para a gente aguentar tudo, não, de forma alguma. Mas não achar também que uma simples reclamação ou qualquer coisa seja rigor excessivo. Né? Eu acho que todo mundo aí tem senso comum, não é excedente aí nos pensamentos, então não tem para que eu ficar explicando tanto, óbvio. Beleza. Outra aqui, a linha C de casa. Correr perigo manifesto de mal considerável. Então, o empregador, ele não pode exigir do empregado determinada ação, determinada tarefa que ponha ele em perigo. Né? No caso aqui, seja perigo ou mal considerável. Tipo assim, vai lá e balança como é que chama? No fio de alta voltagem. Eu estou brincando, mas, enfim, vocês estão vendo. Isso aí como chama? É fazer com que meu empregado ele corra aí um perigo demasiado. Agora, essa linha especificamente, ela pode muitas vezes ser evitada. Por quê? Porque às vezes o trabalho em si ele já é perigoso e ele já envolve um mal considerável. O pessoal que trabalha aí na CELP, nos cabos de eletricidade e tudo mais, eles vão pegar aí na eletricidade. Aí disse, então, se eu não posso exigir isso, e agora? Aí sim, você pode sim.
Por quê? Porque essa linha, no caso aqui, esse perigo e esse mal, eles podem ser contornados se você fornecer aí os bens, os produtos que vão assegurar a segurança, no caso aí, do empregado. Vocês sabem que o pessoal que faz entrega, né, de moto, eles têm que estar equipados, não sei o que, com cotoveleira, aquela coisa toda, é o chamado EPI. Então, se o empregador ele fornecer o EPI, né, de forma regular e tudo mais, então, mesmo como eu chamo, o trabalho sendo perigoso, ele vai estar acobertado. E aí não vai acontecer de incidir sobre o empregador, nesse caso, a rescisão indireta do trabalhador. Mesma coisa se for, como eu falei, se ele for pegar em fio de alta voltagem, aí tem as luvas especiais, tem todo o traje específico, né, como é que chama, com visor e tudo mais. Enfim, de novo. Agora, se for pedido do empregado, né, se for pedido para o empregado, né, realizar serviços perigosos, ou que sujeitam ele a algum tipo de celeuma, enfim, então, aí sem proteção nenhuma, então pronto, incorre aí nessa situação prevista na linha C de casa. É um tanto óbvio que se causar mal à saúde do empregado também, então tá também incluído nessa linha C de casa. Então. Vamos para a linha D de dado. Na linha D de dado, acontece aí não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Também uma coisa bem óbvia. Mas no contrato, né, existem obrigações tanto de uma parte quanto de outra. Se por hora existe a obrigação do empregado de cumprir com todas as funções que estão lá, como é que chama, expostas, cumpre também ao empregador o pagamento da remuneração, o fornecimento desse material todo de segurança e tudo mais. O microfone, Anderson. Ou, vamos dizer assim, eventual item que esteja lá previsto no contrato como obrigação do empregador. Acontecendo o descumprimento de qualquer obrigação do empregador, aí também, de novo, vamos ver, analisar a culpa, analisar nexo causal e tudo mais, mas acontecendo isso, isso pode ensejar em rescisão indireta. Vamos supor agora um descumprimento de uma obrigação bem importante para o empregador. Como eu acabei de falar, o empregador ele tem como obrigação o pagamento da remuneração, seja salário, seja honorário, do que for. Todo mundo sabe, ou melhor, eu espero que vocês tenham a noção de que, vamos dizer assim, verbas trabalhistas são consideradas verbas alimentícias. Verbas alimentícias quer dizer o quê? Que através dessas verbas é que você sustenta tanto a si quanto a sua família e todo mundo. Por isso que essas verbas alimentícias têm uma importância muito grande, entendeu? Acentuada, até em comparação com outros tipos de créditos que possam existir. Imagina aí o empregador não está pagando seu salário. Então, está na cara que isso sim é motivo de rescisão indireta, entendeu? Porque essa é uma obrigação, não é uma obrigação pequena. Aí que tá, eu tenho que analisar aqueles fatores, culpa, dolo, não sei o quê, mas de todo jeito, a falta do pagamento do salário é uma falta enorme que acarreta até se for o caso, até na necessidade do empregado e de sua família. Então, você não precisa ficar esperando 3 meses de salário sem ser pago para poder exigir aí a sua rescisão indireta. Você pode até fazer antes disso. Agora, de novo, tem que ser constatada a falta do empregador e essas coisas todas. Beleza. A linha é de escola. Praticar o empregador ou seus prepostos contra o empregado ou pessoas de sua família, ato lesivo de honra e boa fama. Pronto.
meio que óbvio o que eu vou falar, mas tem coisas sim que eu preciso acrescentar. Então, se o empregador ele praticar atos que vão, vamos dizer assim, vão colocar para baixo o empregado, colocar para baixo que eu digo em termos morais, o empregado ou até mesmo pessoas de sua família, né, afetando a honra deles e tudo mais, isso vai ensejar em rescisão indireta. Agora eu preciso dizer o seguinte, eu preciso ter duas observações aqui para fazer, observações importantes. Uma é que não precisa ser somente o empregador que cometa esses atos aí que afrontem a honra, seja do empregado ou da família dele, etc. Esses atos, eles podem ser feitos, como eu falei, não pelo empregador, seja pelo dono, mas pode ser pelo gerente, pelo chefe, entendeu? Ou seja, superiores que representam a empresa e representam de tabela aí também o empregador. Caso isso seja feito por uma dessas pessoas, então acontece essa hipótese aqui da linha E de escola. Outra coisa, já que a gente está falando aqui de honra e boa fama e tudo mais, a gente está falando especificamente aos crimes de calúnia e difamação. No Código Penal existem dois tipos de crime, que é o crime de calúnia e difamação. Então, apesar da CLT não estar falando isso, já é de pleno conhecimento na doutrina e nos julgados e tudo mais, que aqui, ocorrendo tanto a calúnia quanto a difamação, é aí onde está a presença desse inciso específico, entendeu? Então, não é qualquer coisa, não é chamar o cabra, seu filho é da mãe, não sei o quê. Não. Tem que haver realmente a incidência do crime de calúnia ou de difamação. Beleza. Então, eu acho importante aqui essas duas observações. Um é levar para esses dois crimes, que às vezes a gente acha que é qualquer coisa que pode ensejar nessa linha, aí eu digo não. E outra é dizer que não precisa ser somente o dono ou o empregador. Pode ser um superior hierárquico, né? Como eu falei, um chefe, um gerente, um supervisor, que aí se ocasionar como é que posso falar? Eu quero pensar uma palavra melhor. Uma situação que denigra, que venha a denegrir, melhor dizer assim, minha honra, aí, beleza, precisando direta neles. O que mais aqui? Sim, não tem uma observação ainda aqui para fazer. Eu estou falando do crime de calúnia e difamação, seja pelo empregador ou pelos superiores do empregado. Mas é de entendimento que esses crimes, especificamente, essa conduta em específico, ela não precisa acontecer dentro do ambiente de trabalho, entendeu? Se aconteceu fora, como é que chama? Mesmo assim, é possível que isso enseja aí a rescisão indireta. Agora, eu friso de novo a proporcionalidade e como é que chama? O bom senso. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma intimidade até mesmo com o chefe da gente. Eu, particularmente, nunca fui de ter tanta intimidade com o meu chefe. Isso é besteira minha. É porque eu sempre penso, porque é ele quem vai me demitir. Entendeu? Aí eu sempre fico com isso na cabeça e aí eu fico feito uma bestalhada. Mas, enfim. Você, muitas vezes, você tem até intimidade com o seu chefe. Aí, se você tem essa intimidade, e lógico que contanto que o chefe não tem a intenção de lhe difamar, ele caluniar, não sei o quê, mas às vezes pela intimidade, né, você já tem um comportamento mais próximo com o chefe, ele termina tendo liberdade de falar algumas coisas. Então, não confundir uma coisa com a outra, mas ao mesmo tempo também não ignorar. Não é porque também que você tem intimidade que o chefe vai poder falar tudo o que quiser. Ele tem que também ter esse bom senso. Isso aí é uma faca de dois gumes. Serve para um como para outro. A linha F.
ofender o empregador ou seus prepostos, o empregado fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Se na linha anterior, né, no item anterior, a gente acabou de falar sobre ofensa moral, né, que vai sobre a honra, a boa fama e tudo mais, aqui agora a gente está falando sobre ofensa física. Então, o empregador, é um tanto óbvio, não pode agredir o empregado. E, de novo, aqui não é somente o empregador, não é somente o chefão que eu estou dizendo, o dono. Pode ser o supervisor, o chefe, o gerente, alguém que seja superior, vamos dizer, num grau superior a você. Então, não pode haver agressão física. Né? Isso aí, como eu falei, é óbvio. A não ser se for caso de legítima defesa. A gente viu isso também, isso aqui mesmo, quando viu justa causa lá com relação ao empregado. Eu falei que o empregado ele não pode agredir o chefe, né? o empregador. É lógico. E aqui a mesma coisa, o empregador não pode agredir o empregado. Agora, em nenhum caso nem outro, se aplica a essa hipótese, seja justa causa, seja rescisão indireta, se essa agressão aconteceu em legítima defesa. Mas para a legítima defesa, é preciso que seja preenchido alguns requisitos, que é a proporcionalidade de reação. Eu até brinquei lá passada, que você não pode pegar, porque o cara tá xingando um outro, aí você enche ele de porrada e não, calma aí, teve alguma desproporção com relação à atitude. E como é que chama? E a reação também tem que ser imediata. Não adianta você ver o cara dando no outro, aí tá certo. 2 dias depois você vai e enche ele de porrada. E diz, não, foi legítima defesa. Não, meu amigo. O cabo apanhou já faz 2 dias. Tá entendendo? Então tem que ter essa imediaticidade do comportamento e também a proporção. Acontecendo isso, né, tá aí a legítima defesa. Que pode ser tanto para si quanto para outrem. Ou seja, no caso aqui, como a gente está mudando o foco, no caso aqui é o empregador quem vai proteger outra pessoa ou vai se proteger. Aí nesse caso aí, como eu falei, existe aí a legítima defesa. O que mais? Ah, sim. Não, é isso mesmo. Essas ofensas físicas é essa linha. Aí agora vamos para a linha G. Na linha G, aí tem reduzir o empregador, o trabalho do empregado, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Aí aqui vamos pensar num tipo de emprego que a produção, né, e as tarefas desempenhadas, elas reflitam na quantidade de que você vai ganhar. Entendeu? Então, havendo esse tipo sendo esse tipo de emprego, e aí o empregador ele começa de igual, não precisa fazer aquilo, não precisa, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele diz, pô, então não estou fazendo nada, meu salário vai ser quase nada. Então, nessa hipótese aí, se você identificar essa situação, isso pode acarretar na rescisão indireta. Às vezes acontece exatamente isso. Muitas vezes que o empregador ele termina, como aqui está dizendo, dando bem pouquinha coisa para o empregado fazer, mas aí o interesse do empregador não é a rescisão indireta, é justamente o oposto. Ele quer deixar o empregado, vamos dizer assim, desmotivado, e dizer, meu irmão, aqui eu não estou conseguindo nada, não sei o quê, vou sair. Aí o cara vai e pede a demissão. Não é rescisão indireta, ele pede a demissão e sai. Pronto. Muitas vezes é esse o interesse do empregador. Como também o empregador, às vezes, usa justamente algumas dessas condutas que a gente como é que chama, já fez aqui, mas, de novo, não pensando na rescisão indireta, mas pensando no próprio empregado pedindo para sair. Por exemplo, isso também acontece muito. Acho que vocês todos já ou conhecem alguém que sofreu isso, ou já conhecem essa situação. Que o empregador, ele começa a botar tudo para você fazer. Faça isso, faça aquilo, não sei o que, tá lá.
E aí você fica com uma quantidade de serviço enorme que é impossível de você fazer. E aí começa a vir expor. Ah, você não faz, não sei o quê. Tê. Ou seja, ele está lhe cansando para que você um dia diga, meu irmão, não consigo mais trabalhar não, quero sair. Aí sai, entendeu? Mas, de novo, ele não está pensando na rescisão indireta, ele está pensando em você desistir aí do trabalho. Ou, às vezes, ele até manda você ir trabalhar longe e não sei o quê. De novo, sempre dificultando você a trabalhar e aí ele termina cansando você e ocasionando aí a rescisão indireta. Ou, ao contrário, a sua demissão. Você vai para sair. Mas, e é por isso que eu friso, fiquem alertas a essas hipóteses, porque aí você pode pedir rescisão indireta, comprovando aí que aconteceu os fatos em específico. Uma vez, isso faz um tempo danado já, tempo danado mesmo, enfim, chegou uma cliente lá e aí ela começou a citar uma série de coisas. Esse caso foi até um pouco frustrante para mim, mas aí foi por causa de outros motivos. Que ela começou a dizer como ela era tratada lá no trabalho dela e o que o chefe pedia para ela fazer. E não era só um artigo desse, não, uma linha dessa, não. Eram várias. Por exemplo, o chefe pedia para ela fazer um monte de coisa que não estava no contrato. A gente acabou de ver que isso não pode. O chefe começou a atolar ela de serviço. Que aí isso também não pode, você, né, tem que ser dentro do razoável. E ainda mais, até pedir para ela trabalhar para outra empresa, que era, vamos dizer assim, que era dele no meio das coisas, mas era outra empresa, ou seja, não fazia parte do contrato de trabalho dela, ele mandou. E um honra para mim, que ali foi, vamos dizer assim, o ponto-chave, foi que uma vez no horário de almoço, onde que o pessoal, todo mundo almoçava junto lá, ele foi e deu um grito nela na frente de todo mundo, como é que chama? Entendeu? Botando para lascar nela. E aí chega até a ser essa parte moral. Enfim, isso tudo aconteceu, mas eu não vou dizer o que aconteceu nesse caso não, porque esse caso para mim eu fiquei arretado. Mas, enfim, tiveram muitas coisas negativas que influenciaram esse caso. Mas, beleza. Isso aconteceu de fato nesse negócio aí que eu tô falando. Então, várias alíneas dessa. Tá? E aí ela estava pedindo, né? A gente estava pedindo a rescisão indireta. Entre outras coisas. Beleza. Quer dar? Estou falando o último tópico aqui, né? Das alíneas é a redução como é que chama? Das tarefas. Quando essa redução implica aí também a redução salarial. Como último tópico aqui, eu botei dois comportamentos que eles já vêm crescendo de importância, já faz algum tempo, mas que ainda assim eles são importantes, que é o assédio moral e o assédio sexual. E aí eu vou falar sobre eles, porque eles não têm especificamente uma linha dessas, seja para o empregado, seja para o trabalhador. É importante dizer que, nesse caso aí, se aplica tanto um quanto o outro ao empregado e ao empregador também. Não existe só assédio moral. Assédio moral existe bem mais com relação ao empregador, né, e empregado. É aquela coisa de cima para baixo. Mas assédio sexual mas nada impede que o assédio moral também seja de baixo para cima. É mais difícil, mas pode. E o assédio sexual não tem, como é que chama? Pode ser tanto um quanto o outro e etc. Ainda tem um filme bom para vocês verem. Se eu não falar no final, me lembrem. É um filme bom danado. Qual o título do filme? Assédio sexual. É isso mesmo. É um filme arretado. É um filme de 95, eu acho, mas vale a pena ver ainda. Enfim, beleza, é o que eu vou falar aqui. Sim, assédio moral e assédio sexual. Aí o que eu estava falando? Que eles, especificamente, eles não têm uma linha dessas. Mas tanto o assédio moral quanto o sexual, eles podem se encaixar devido à plasticidade da interpretação dos tipos lá previstos na CLT. Aí eles podem se encaixar em mais de uma linha dessa, dependendo aí do caso concreto. Então, vamos começar com assédio moral.
Eu vou ler aqui uma definição de assédio moral, só para depois a gente começar a destrinchar ela. Aí eu vou colocar assédio moral. Define-se o assédio moral como a conduta reiterada seguida pelo sujeito ativo no sentido de desgastar o equilíbrio emocional do sujeito passivo, por meio de atos, palavras, gestos e silêncios significativos que visem ao enfraquecimento e diminuição da autoestima da vítima ou a outra forma de desequilíbrio e tensão emocional graves. Então, pronto, não preciso falar mais nada. Não, estou brincando. Vamos explicar aí o que é que ele está dizendo nessa definição toda. Então, de imediato aqui, a gente pode dizer que o assédio moral ele acontece não por causa de uma conduta que aconteceu uma vez só. É aquilo que eu disse. Não é uma reclamação que vai gerar também assédio moral, ou que, vamos embora, o cabo não gostou do que eu vi. Não, calma aí. Entendeu? Primeiro, através dessa definição, a gente vê que tem que ser uma conduta reiterada, uma conduta aí que se repete. E essa conduta almeja, e aí vamos lá analisar a culpa, o nexo causal e tudo mais, ela almeja justamente debilitar o empregado. Debilitar, atenção, eu estou usando empregado partindo do pressuposto que o assédio moral está vindo do empregador para o empregado. Mas já eu vou falar que não é só essa a hipótese. Mas só para título de exemplo, vamos pensar assim que é mais fácil. Professor, Diga. tira uma dúvida. Caso o empregado sofra assédio moral por parte de um de seus colegas de trabalho, porém ele prefere não inflamar, não mexer, e depois de um tempo ele já chateado com a empresa, pede para sair e coloca a empresa na justiça por ter um caso de assédio moral. É possível evidenciar um assédio moral mesmo depois de ter acontecido, depois de outros carnavais? É aí que está o problema. Eu vou falar de forma geral, porque cada caso concreto tem sua solução e sua particularidade. Então, eu não posso dizer no caso que você tem em mente. Mas, no começo da aula, quando eu estava vendo justamente aqueles requisitos circunstanciais, a gente tem que fugir do que? Justamente um item aí que você terminou soprando, que é o perdão tácito. Você disse, não, o cara ofendeu, né, teve um assédio moral, mas eu não estou dizendo mas não estou dizendo que foi com você, não. Mas aí a pessoa pegou e preferiu não reclamar logo. E aí pode acontecer justamente a interpretação de que essa reclamação, essa não reclamação, foi porque você terminou perdoando, entendeu? E aí põe tudo por água abaixo. Se houve um perdão tácito, aí você não tem mais direito de invocar a rescisão indireta. De novo, o que eu estou falando não é que nunca você vai poder pedir um fato que aconteceu antes, tipo assim, aconteceu já há algum tempo. Mas aí tem que ver o caso concreto. É por isso que eu não quero dar uma resposta, tipo assim, única, porque em direito é até difícil. Acho que não existe isso de uma resposta única. Mas o fato de ter passado muito tempo termina danificando a prova de um assédio moral. Por causa de um assédio moral, mas também de qualquer outra conduta. Qualquer uma dessas que eu tenha falado aqui. Justamente por causa dessa parte aí do perdão tácito. Então é importante você ver aquele item que eu falei, que é imediaticidade da punição. Ou seja, tente ir o mais rápido possível, ou no mínimo, tente ir, aí você vai ter que ver no caso concreto, em um período de tempo que mostre que você ainda está sofrendo os impactos do ocorrido. Entendeu? Porque aí você vai conseguir comprovar melhor no caso de rescisão indireta. Ou até mesmo justa causa se você inverter a situação. Beleza. Vou continuar agora na série moral, mas qualquer coisa podem perguntar, viu? O que eu falei? Sim, eu estava falando da definição do assédio moral. Aí eu disse que a conduta tem que ser reiterada. Então, não é só um caso particular, assim, uma vez ou outra.
Aí é que tá. Pode ser até uma vez ou outra, se for uma coisa muito braba, entendeu? De novo, em direito não, é muito subjetivo e depende muito do caso concreto. Por isso que, em certas situações, é difícil dar uma definição, até mesmo uma definição de forma bem assim, taxativa, porque o caso concreto é quem vai determinar a situação. Essa atitude que eu estou falando aqui, de termo de assédio moral, ela visa aí, como eu falei, danificar, minar toda a moral e até mesmo a honra, se for o caso, do empregado, né? Pensando o que está acontecendo de baixo para cima, de cima para baixo. Se o seu equilíbrio emocional, isso é sério, essa parte de equilíbrio emocional. Uma vez até na minha família, eu acho que eu estava na faculdade ainda, aí eu nem sabia direito o que era assédio moral. Era o chefe da minha mãe que começou, era uma cobrança gigante, era reclamando e não sei o quê. Eu não me toquei nessa história e como é que chama? Mas ela tinha todos os requisitos. Aí ela começou a ficar preocupada, emocionalmente desgastada, tinha que ir para médico, psicólogo e tudo mais. Era um negócio de doido mesmo. Mas ela não saiu não do emprego. Terminou esse chefe, não por causa disso, mas enfim, eu não me lembro não, como eu falei, eu estava desvinculado dessa situação, mas aconteceu mesmo aqui. Então, esse abalo emocional é muito relevante. Mesmo que esse abalo emocional tenha reflexo na casa do empregado, né? Ou de quem for, ou de quem quer que seja. De novo, estou usando só o exemplo vindo de baixo para cima, de cima para baixo. O que mais? Então, pronto. Isso aí vocês estão percebendo aí quando é que acontece, em termos assim gerais, o assédio moral. Mas nada impede, não. Você vai ver isso no caso concreto, entendeu? Por isso que uma definição ela só é geral. No caso concreto é que você vai ver exatamente o que foi que gerou o quê. Outra coisa, aí sim, agora vamos dizer, o assédio moral, apesar de eu ter usado o exemplo do empregador assediando o empregado, que é o mais comum, isso é um fato, pode acontecer de haver até, isso se chama assédio vertical, na verdade assédio de ascendente para descendente, pode acontecer o assédio horizontal. Assédio horizontal seriam empregados, tudo na mesma, como é que chama? Aquela coisa, tudo no mesmo cargo, tudo na mesma situação, mas haver um assédio moral de um para outro. E aí o que acontece? A gente estava falando de rescisão indireta, mas agora não é o caso de rescisão indireta, porque existe um empregado que está, vamos dizer assim, prejudicando o outro da mesma função. Então o que acontece é esse empregado que está prejudicando o outro, está assediando o outro, esse aqui é que vai ser demitido com justa causa, entendeu? É isso que pode acontecer também. E nada impede, tipo assim, isso é possível que haja um assédio de cima para baixo, ou seja, de descendente para ascendente. Isso é bem mais difícil, né? Mas é possível sim. Eu estou falando de assédio moral, entendeu? Não vamos confundir com assédio sexual, que aí vai ser em seguida. Então, como é que chama? É possível sim acontecer, como eu acabei de falar. Beleza. Cadê? Deixa eu ver. Sim. Aí eu falei que o assédio moral ele pode ser encaixado em mais de uma linha com relação aí à rescisão indireta. Com relação à rescisão indireta, aí vocês podem botar aí como observação, vocês podem tentar encaixar, aí vocês vão ver o caso concreto para saber qual é o melhor, qual que melhor descreve. Vocês vejam as alíneas A, B de bola, A de amor, B de bola e E de escola. Essas três alíneas terminam abraçando como é que chama? O assédio moral, entendeu? De novo, você tem que ver qual delas melhor descreve a situação concreta lá, para que aí você encaixe. Isso na rescisão indireta, sendo que pode também ter assédio moral na justa causa. Então, na justa causa, vocês podem botar, como é que chama, na linha B, o artigo 482 agora, né? Que aí muda para ser justa causa do empregado. Então,
agora na linha B de bola do artigo 482 e J de joia, também do artigo 482. Pronto, tá aí. Nessas duas alíneas, você consegue também encaixar o assédio moral. Aí eu quero, já que eu tô com esse exemplo bem concreto agora, é justamente pelo fato de a gente conseguir encaixar o assédio moral em mais de uma linha que a gente pode dizer que os tipos previstos na CLT, eles têm uma interpretação plástica, né? Porque a gente pode fazer essa maleabilidade em termos de interpretação. E até mesmo porque o assédio moral e o sexual também, eles são meio que tipos novos, se for levar em consideração outras coisas que já estavam previstas. Então, é uma coisa nova que surgiu. Aí pensa, então a gente vai ter que fazer uma tipificação toda nova para isso? Ele disse, não, é só a gente encaixar ela onde já existe definição, que foi isso que aconteceu. Beleza, assédio moral foi isso, e agora vamos para o assédio sexual. Vou dar aqui a definição, que a gente destrincha tudinho. Assédio sexual. Define-se o assédio sexual como a conduta de importunação reiterada e maliciosa, explícita ou não, com interesse e conotações libidinosos de uma pessoa física em relação a outra. Agora, de novo, a conduta é reiterada, né? E essa conduta aí, ela pode ser explícita ou não. Ou seja, né? Não vou ser explícito aqui na aula, mas vocês entendem quando a conduta ela é explícita ou não. Pode ser muito indireta. Isso gera, sim, assédio sexual. E como é que chama? Mas tem que haver, tem que, vamos dizer assim, ter uma conotação libidinosa. Essa palavra, eu espero que vocês saibam o que é. É uma conotação, assim, muito... Usar um termo comum, um termo chulo, uma conotação safada, né? Estou sendo bem chulo agora, mas com essa conotação libidinosa e como é que chama? E tendo essa intenção, de uma forma reiterada, causando desconforto e tudo mais, tá caracterizado aí o assédio sexual. Essa definição que eu falei aqui, ele ainda deixou claro que, como é que chama? É de uma pessoa física para outra. Isso aí é um tanto lógico, né? Não tem como uma pessoa jurídica cometer um assédio sexual contra alguém. Mas é também bom deixar claro para que não como é que chama? Não tenha margem para dúvida nem nada. Esse assédio sexual, ele, vamos dizer assim... Eu acho que essa informação só passou agora na cabeça. De que de uma pessoa física para outra, para que alguém, quando sofreu algum assédio sexual, não querer, como posso dizer, processar ou colocar como ofensor assim, a pessoa jurídica, entende? Eu acho que pode cair um pouco nesse sentido. Não, deixa eu alongar, mas foi boa essa colocação, porque é o seguinte, essa definição pode causar isso, mas o que, na verdade, pode acontecer é o seguinte, deixa eu tentar explicar, é que só uma pessoa física é que pode cometer assédio sexual contra a outra. Agora, dependendo da situação, você pode sim, aí é que tá, não pedir a condenação por assédio sexual da pessoa jurídica. Entendeu? Isso aí você está certo. Aí você não pode entrar com ação de assédio sexual contra uma pessoa jurídica. Não pode. Agora, eu posso pedir, aí é que tá, também tem que ver o caso concreto, aquela coisa toda. Eu posso pedir indenização porque o assédio sexual foi provocado por alguém da pessoa. Aí tem que haver, de novo, tem que provar a conduta danosa, o nexo de causalidade e o dano. Sempre que você for pedir indenização, você tem que pegar esses três itens e provar em juízo. De novo, conduta danosa é aquela parte. Aconteceu o fato, aconteceu. Teve um dano, aí teve. E esse dano aconteceu por causa dessa conduta, que é o nexo de causalidade, aconteceu. Então, pronto. Então, você pode chegar até pedir a pessoa jurídica
alguma indenização, não a condenação pelo assédio moral, o assédio sexual, que não foi a pessoa jurídica, foi uma pessoa física. Mas foi, vamos dizer assim, a pessoa jurídica que termina se responsabilizando, caso tenha sido um superior, como é que chama, um representante dessa pessoa jurídica. Então foi bom aí para esclarecer até esse ponto. E aí fica a dica. Por isso que muitas vezes, nesse filme que eu indiquei, é bem interessante mesmo, viu? Ele, na minha opinião não, isso é fato também, como ele é de 95 e ele trata sobre tecnologia, aí é um negócio bem ultrapassado, sabe? Um negócio meio que tosco. Aquele celular que parece um tijolão, tá entendendo? No entanto, a história é boa que só e trata de assédio sexual. Nos Estados Unidos, as causas lá, elas têm vamos dizer assim, principalmente as causas cíveis, elas começam em mediação. Ou seja, elas não vão direto para o juiz, não. Elas acontecem muito em mediação. E no filme aconteceu o assédio sexual, eu não vou dizer muita coisa, e aí a empresa está tentando resolver. Porque é aquela coisa, quem assediou foi uma pessoa da empresa. Mas aí que tá, não foi a empresa, mas foi uma pessoa da empresa. Então, por que a empresa está lá no meio da mediação? Porque pode acabar da empresa ser condenada a pagar indenização e etc e tal. Então, assista esse filme. O filme é assédio sexual. É com Michael Douglas, Demi Moore, aí tem Donald Sutherland e esqueci o nome do diretor, pô. Eu não sei se é Barry Sonnenfeld ou... É porque eu sou meio que nerd com esse negócio de filme. Ou é Rob Reiner. Enfim, assista o filme. É antigo, 95, mas é arretado. Aí sim, eu acho que já falei tudo que eu queria falar. Eu me empolguei no negócio do filme, aí pronto. Agora deixa eu voltar aqui para o assédio sexual. Então vocês entenderam o teor do assédio sexual, como é que ele acontece. Ele tem uma natureza bem emocional, entendeu? Com relação a quem sofre o dano, né? Porque tem a parte física, né? Se aí chegar nisso, então, putz grila. Mas se o dano também ele é muito emocional, que causa, como eu falei, esse desconforto, uma situação muito desconfortável para você ir trabalhar e tudo mais, e enfrentar isso aí. Só que uma coisa é o assédio moral. A gente achar difícil, que é difícil de fato, o empregado causar assédio moral para o empregador. Beleza. Mas aqui não. Aqui não é difícil a gente ver qualquer um dos dois, seja empregador ou empregado, cometendo assédio sexual. Não estou dizendo que existe que cada um comete da mesma quantidade em termos estatísticos. Não. Mas que dá para você ver o empregado cometendo assédio sexual e de cima para baixo também. Então, por que eu estou falando isso? Porque o assédio sexual ele pode estar presente lá tanto no artigo 482 quanto no 483. Ou seja, ele pode ser motivo de justa causa para o empregado e rescisão indireta, no caso aí, relativo ao empregador. Entendeu? E onde é que a gente pode encaixar? Com relação ao artigo 482, vejam a linha B de bola, o início dessa linha, né? A parte inicial dessa linha. E no artigo 483, vejam a linha E de escola. Que aí também vocês vão, como é que chama? Vão poder encaixar o assédio sexual lá. Último tópico da aula. Aí a gente acabou de ver assédio sexual e moral. A gente já viu os motivos de rescisão indireta. Diga lá. Se eu tenho dúvida, por exemplo, a pessoa está trabalhando numa empresa e o funcionário ou a funcionária acaba percebendo, por exemplo, que o chefe ele tem algum interesse, alguma coisa assim. E, digamos, se esse chefe ele ficar lhe oferecendo
digamos, alguma coisa na empresa, alguma oportunidade dentro da empresa que você sabe que você quer muito, e logo em seguida eles chamam para jantar ou alguma coisa assim, ou mostra algum interesse de alguma maneira, e isso se torna rotineiro e a funcionária ou o funcionário fica insatisfeito, isso se encaixaria no assédio sexual ou no moral? Olha, tudo não, mas direito a gente tem que ter cuidado da bexiga, porque a gente, imagina só, você me pergunta um negócio, aí eu digo, é isso. Aí vocês chegam no trabalho ou não sei o que, diga, o professor disse o quê. Mas sempre no direito a gente tem que ver o caso concreto. Mas pelo que você está me dizendo, entendeu? Baseado no que você está me dizendo, eu enquadraria mais isso no assédio sexual. Porque eu não tô, o chefe, no caso aí, ele pode estar até bem intencionado, ou seja, ele quer mesmo uma relação, não sei o quê, mas o que importa é que a outra pessoa não quer, né? Então, aí já fica aquele, como eu falei, o mal-estar. E a intenção do chefe não no caso aí, assim, mesmo que ele esteja bem intencionado, ela é sexual, né? E, como eu falei, eu encaixaria aí mais no assédio sexual. E, de novo, de acordo com o que você me falou, dá para encaixar assim. No começo, quando você disse, não, o chefe não foi você não, mas estou usando, como é que chama, a mim como exemplo. O chefe me promoveu e logo pediu um jantar. Aí eu digo, tem aquela parte de ser reiterado. Aí eu já ia fazer assim, mas aí você disse, não. Aí o cara continuou pedindo, não sei o quê, aí eu digo, pronto. Então aí já lascou, porque o comportamento dele foi repetido, entendeu? Com base nisso aí, eu enquadraria, sim, assédio sexual. É um negócio desconfortável da bexiga. Professor, só poderia só ajudar até para a gente ter mais no norte, porque, como posso dizer, independente ou não do trabalho, há pessoas que, querendo ou não, há uma vida pessoal em paralelo a isso, toda uma vida secular, toda uma vida em paralelo a isso. Uhum. E se por um acaso eu me interessar por alguém do trabalho e eu querer sair com essa pessoa, e como é que eu faço para Sim, que isso sim. não seja confundido como assédio? Veja só, pronto. Veja só. Para isso aí eu não posso conversar aqui em aula, mas eu tenho um pensamento bem diferente. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, e que eu penso para mim. Essa sua pergunta eu vou pensar para mim. Eu digo, olha, tudo é o bom senso e é exatamente o que você disse. Às vezes a gente tem interesse em alguém que é do trabalho, até mesmo porque, se a gente analisar, é no trabalho que a gente passa o maior tempo do dia, sem dúvida, e às vezes até da vida da gente. Então, nada mais natural do que a gente tenha uma proximidade maior com o pessoal do trabalho. E também, eu acho natural ter também uma aproximação, um desejo de ter relação com a pessoa do trabalho, né? Beleza. Então, para mim, o foco que eu penso é o seguinte: é difícil, de novo, é difícil dizer uma coisa bem categórica, porque tudo é, vamos dizer assim, depende do caso concreto e tudo mais. Mas eu acho que você pedir para a pessoa para sair, primeiro, é aquela coisa, né? Todo mundo aqui já é adulto, a gente percebe quando um e o outro tem afinidade, ou melhor, eu percebo quando a menina tem afinidade comigo e tudo mais. Então aí não é problema, isso ao meu ver, você pegar e chamar ela para sair, entendeu? Porque é assim que o mundo existe. Senão a gente não estava vivo, porque os pais da gente não se conheceriam, entendeu? Então você chama ela para sair. Aí vai depender da resposta dela. Se ela aceitar, ótimo. Se não aceitar, tá ótimo. Vou chorar em casa, entendeu? Pronto, eu acho que esse comportamento depois de uma recusa, porque nesse caso aí o assédio sexual só aconteceria caso houvesse uma recusa da outra parte, né? Se houvesse uma aceitação, então não tem nem o que se falar. Então é o comportamento depois da recusa que muda tudo. Por isso que quando a colega estava falando que o chefe chamou para jantar, eu digo, olha, calma, aí eu já ia dizer, só isso não quer dizer tanto, né? Porque ele tentou. Mas aí quando falou, não, ele continuou pedindo, eu digo, aí já teve problema. Porque, né, já foi deixado claro que a pessoa não tem interesse.
Então, o meu conselho é esse. Pô, eu encaro isso com naturalidade, mas eu estou Ô, falando de mim professor, também. Rapidinho. Então, se você pede uma pessoa para sair e a pessoa não recusa, tudo bem. Agora, se ficar todo dia, bora, ele, meu amigo, calma, pô. Tá entendendo? Diz lá. posso falar? Pode. Então, teve um caso que aconteceu na minha empresa que o menino mandou uma mensagem para a menina elogiando, que achava ela muito bonita, etc e tal. Aí isso passou. Depois desse caso, saiu a polêmica que ele estava perseguindo ela. Perseguindo no sentido que, na hora do almoço, ela sentava em tal lugar, ele sentava em um ponto que dava para observar ela. Foi o que foi passado, né? Depois, ele chegou para ela, pessoalmente, como ela não quis ficar com ele, disse assim, você até que é bonita, mas você é muito metida, algo do tipo. E ele foi demitido por justa causa. A empresa procedeu de forma correta? Porque, assim, muita gente viu como uma besteira, ficou dizendo, isso não foi assim e tal. Veja só, primeiro, eu prefiro não comentar esse caso concreto, porque existem outros fatores que eu não sei. Agora, o que eu vou falar é de mim. Eu acabei de dizer como eu penso, né, como eu agiria e tudo mais. Agora, e aí agora vem minha lamentação. É que no mundo, isso é óbvio que todo mundo tem sua opinião. Isso aí é ótimo, porque todo mundo tem que ter sua opinião. Mas existe também vamos dizer assim, um extrapolamento, um exagero com relação a tudo. Estou dizendo que esse cabo agiu certo, não. Tá entendendo? Mas às vezes tem gente que pensa que isso já, meu irmão, você é um tarado. Eu estou falando simploriamente, mas tá entendendo? Aí eu também já discordo. Não estou dizendo que eu discordo desse caso, mas eu discordo quando chega a uma besteira e se extrapola de um jeito grande. Eu digo isso porque eu sei que até mesmo nos Estados Unidos, eles adoram entrar na justiça. Se vocês não sabiam disso, saibam. Tudo eles entram na justiça. E tá sendo um problema você chamar uma menina para sair por causa disso, sabia? Aí eu digo, meu irmão, doido, é assim que acontece, né, entendeu? De uma forma natural para todo mundo. Você chama a menina para sair, a menina lhe chama para sair, entendeu? Mas lá não. Acaba até atrapalhando, né? Mas Estados Unidos e Europa, esses países de primeiro mundo que já estão com esse negócio de assédio já enraizado, eu digo, mas é por isso que eu fico cheio de precaução quando eu falo essas coisas, porque eu sei que nos outros países já está demais, mas ao mesmo tempo a gente não pode dizer que não existe. Não, isso aí é uma loucura. Pronto, é isso. Ô, professor, mas de um caso ocorrido comigo, por exemplo, às vezes eu trabalho no Grupo PAV. Às vezes eu passo pela oficina, aí eu passo por um constrangimento, mas eu não sei o que eu devo fazer. Por exemplo, se junta uma carreada de homem, fica batendo palma, solta gracinha, fica falando certas coisas. Não, aí já é desconfortável. E tipo, Aí já eu é não sei. desconfortável. Exatamente, eu não sei se eu estou acobertada em alguma medida da justiça, ou se, tipo, eu infelizmente tenho que, tipo, ficar calada e passar direto. Não. Aí também não. O que eu aconselho é você falar internamente, né? Primeiro, antes que entrar na Eu justiça, tentei, eu falei. porque apesar de eu ser advogado, eu tento sempre resolver a coisa Tu dá um antes grito de entrar bem na alto justiça. e faz vergonha a eles tudinho, que no instante se resolve. Não, aí não vamos começar a polêmica, não. Mas eu aconselho primeiro falar internamente, aí se não dá jeito, aí você é sim acobertada, porque isso é dentro do ambiente de trabalho e tá lhe incomodando, entendeu? Nesse caso, falando assim por alto, sem analisar nada, você poderia ver as pessoas que estão lhe assediando, aí, isso já sou eu pensando como advogado, aí você denuncia elas, mas você entra na justiça contra a empresa por ela ter sido leniente. Não ter tomado nenhuma medida, né? Entendeu? Mas beleza, pronto, eu não vou me empolgar mais muito nisso não. Deixa eu só acabar, tá no último. Mas foi ótimo vocês perguntarem, porque esses tópicos são presentes, né? São concretos, não é uma coisa só abstrata que a gente está estudando.
Agora, de novo, eu só lamento que já chegou a um extremo tão grande que o cabo não pode nem chamar a menina para sair em outros países. Aqui, tomara que isso não esteja acontecendo ainda. Beleza. Aí a gente acabou de ver rescisão indireta. Aí eu só vou mostrar para vocês o comportamento que você pode ter quando existir uma hipótese daquelas que a gente acabou de ver com relação à rescisão indireta. Que aí eu vou ser bem objetivo, não vou falar demais não. A gente tem primeiro a ação trabalhista. Na verdade, eu vou dizer logo, as hipóteses são duas. Hipóteses não, as medidas são duas. E é a ação trabalhista e o afastamento imediato. Né? Vamos ver aí como é que a gente pode encaixar isso aí. A ação trabalhista, né, realmente, para caracterizar a rescisão indireta, a forma praticamente essencial, vamos dizer assim, para, né, se caracterizar esse tipo de instituto é a ação trabalhista. Porque quem vai determinar que há motivo de rescisão indireta é o juiz. Entendeu? Você vai ver a situação todinha, não sei o quê, e aí você sai, aí que tá. E aí essa é uma pergunta que você já pode sair do emprego enquanto está durando o processo, ou você tem que continuar trabalhando enquanto está durando o processo? Isso é uma pergunta que a doutrina fica fazendo. Mas é possível já dizer que, como é que chama? Você pode sim já sair da empresa na hora que você entra com o processo de rescisão trabalhista. É um tanto óbvio, né? Putz grila. Rescisão indireta, desculpa. É um tanto óbvio, mas, como eu falei, em direito tem esses debates, mas existe essa corrente que pensa que você já pode sim sair da empresa quando você ajuiza a ação trabalhista por conta de rescisão indireta. Que mais? Eu não quero entrar tanto na parte jurídica, em termos de advogado. Eu só quero que vocês tenham a ideia do direito, porque tem a parte toda de sentença e de efeitos da ação, não sei o que isso aí eu não prefiro não falar, porque, como eu falei, não é tão útil para vocês assim. Aí a outra medida que pode ser tomada com base na rescisão indireta é o afastamento imediato, tendo como base, de novo, a rescisão indireta. Isso se dá em casos que aí já se torna insuportável a permanência do trabalhador lá. Agora, um ponto que chega a ser controvertido é o que está dizendo no parágrafo 3º do artigo 483. Porque esse parágrafo 3º, ele termina dizendo o seguinte, eu vou ler ele aqui para vocês. Nas hipóteses das letras D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo. O que é que surge aqui de controvérsia? Primeiro, então quer dizer que eu só posso ter a rescisão indireta nas hipóteses D e G? Né? Essa é uma pergunta. A resposta é não. No caso aí, isso aí foi debatido, não sei o que, a doutrina respondeu assim, dizendo que não. As outras hipóteses são motivos de rescisão indireta, entendeu? E agora, esse artigo, ele terminou dando como exemplo as letras das alíneas, no caso D e G. E a outra pergunta então quer dizer que eu vou ter que continuar trabalhando na empresa enquanto meu processo estiver rolando? E a resposta, de novo, eu acabei de falar, é não. Também já se entende que é possível sim que você saia da empresa assim que você ajuizar a ação. Pronto, aí de novo aí entra essa parte jurídica que aí para vocês é mais importante essa parte de direito e de comportamento e tudo. E é isso, meus caros. A gente terminou essa parte de justa causa, seja do empregado, seja do empregador. E aí pronto. Hoje eu vou dar a sexta-feira para vocês. Rapidinho, de novo aquele negócio, né, que eu... Sextou. Não, peraí, ainda não. Que eu preciso saber, não é chamada, mas é aquela coisa de presença. Levantem a mãozinha. Processos gerenciais. Juliette, Cristiane, Mileide, Juana. Não. Danou-se. Tem gente aqui. Esse pessoal nunca veio para aula, na moral dele.
Chegando às provas, né, professor? Gestão comercial. Matheus José. Matheus, beleza. Recursos humanos. Peraí, rapidinho. Só para eu ver todo mundo. Peraí. Recursos humanos. Beleza. Aí agora vamos para muita. Contabilidade. Beleza. E agora o outro que é maiorzinho também, direito. Juliette. Rapidinho. O de direito, deixa eu apagar primeiro as mãozinhas que foram levantadas. Severino. César, Diga. eu só vou pedir para tu, quando for contar agora do direito, colocar a Milady. O computador dela acabou Certo. descarregando. Eu vi. Não vi que descarregou, não, mas eu vi ela na aula. Beleza. Cris também estava na aula, o senhor viu? Vi. Juliette. Mas hoje é 22. Severino. Jonas. Você- Jonas também estava, não foi? Mas tava. Eu acho que foi aqui. 8 alunos eu contei de direito. Eu estou. Está, né? Olha aí. Anderson estava também, não sei se acho que saiu. Foi, Anderson Então, também estava. Mas Anderson, então eu vou acrescentar ele aqui. Pronto. Professor, o meu nome é Diga, Juliana. alguém tem dúvida? Eu sou de contábil, só que eu não estou conseguindo colocar a mãozinha no. Ah, tranquilo. Professor, Diga-me. O meu é Marília de Direito. Então, meus caros, foi Professor. ótimo. Diga. Pode dizer. Adriano, eu sou aquela letiva. Ah, de administração. Isso. Aquele que estava dando. Isso. Professor, eu posso tirar uma dúvida? Pode. Eu passei 2 aulas ruim, porque infelizmente eu peguei lá o Covid. E não assisti mesmo? esse final de semana. Foi, professor. Infelizmente eu peguei, mas Mas graças a Deus não foi com aqueles sintomas graves, né? sim. De Poxa. falta de ar, graças a Deus não teve. Só É. foi muito parecia sinusite. A minha tá com a Entendi. via anterior. Mas enfim, esse final de semana agora eu vou pôr sua cadeira em dia. É a última que tá faltando para me colocar em dia. Aham. Em relação a assistir os vídeos e exercício, teve algum, professor? Não. Eu Teve realmente fiquei só fazendo aula. Só. Na aula, Aí, né? se assistir os vídeos, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? E professor, teve mais algum slide que o senhor tenha passado da parte de... Não. Slide ainda não. Eu vou passar. Vou fazer o seguinte. Eu estava até pensando. Assim. É que eu vou passar 2 slides para vocês. Vou ser bondoso ainda. Enfim, aí eu vou passar e aí eu comunico a vocês. De todo jeito, na aula que vem a gente se fala ainda. E aí a gente conversa mais. Tá ótimo. Mas querido. melhora, Obrigado. viu? Descanse obrigado. e tudo mais. E não force demais, não. Não, mas Entendeu? como diz o Matuto, tô quase sentando. Pronto, tranquilo. Obrigado, professor. Boa noite. Bom final de semana. Obrigado. Boa noite, todo mundo. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal.